Jezebel era a esposa do rei Acabe, que governou o reino de Israel no Antigo Testamento. Acabe era considerado um rei horrível, o pior de todos os reis, segundo o livro dos reis. Ele governou por 22 anos, tempo suficiente para causar muita devastação. Ele superou todos os seus antecessores em maldade. Agora Acabe, filho de Onri, tornou-se rei sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria por 22 anos. E Acabe, filho de Onri, fez o mal aos olhos do Senhor mais do que todos os que foram antes dele. E aconteceu que, como se fosse algo trivial para ele andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ele se casou com Jezebel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e adorá-lo. Então ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, que ele construiu em Samaria. E Acabe também fez um poste sagrado, assim Acabe fez mais para provocar a ira do Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 1 Reis 16, versículo 29 ao 33. Este era o homem com quem Jezebel era casada. Jezebel era filha do sacerdote rei Etbaal, governante das cidades fenícias de Tiro e Sidom. Seu nome em fenício significava prímula, mas o mesmo nome em hebraico, Jezebel, significava lixo, e era assim que ela era conhecida. Era claro que ela usava Acabe para alcançar seus próprios fins malignos e que ele precisava de pouca persuasão. Esta foi a primeira vez que um rei de Israel se aliou por casamento com uma princesa pagã. O governo de Jezebel. Jezebel persuadiu Acabe a aceitar Baal, um deus da natureza, após se casarem. Como uma mulher que desejava maior poder, ela queria eliminar aqueles que ousassem questioná-la. E ela mandou matar a maioria dos profetas de Yahvé a seu pedido. Ela é a primeira e mais poderosa instigadora da perseguição contra os santos de Deus. Ela não poupou esforços para manter sua idolatria em todo o seu esplendor ao seu redor, guiada por nenhum princípio, controlada por nenhum medo de Deus ou dos homens, e fervorosa em sua lealdade ao seu culto pagão. 450 profetas ministravam sob seu cuidado a Baal, além de 400 profetas dos bosques, ou Ashera, Astarte, uma deusa fenícia que comia à sua mesa. 1 Reis 18, 19. Agora, portanto, envie e reúna todo Israel ao Monte Carmelo, e os profetas de Baal 450, e os profetas dos bosques 400, que comem à mesa de Jezebel. Sua conduta em muitos aspectos foi muito desastrosa para o reino de Israel e Judá. Esses atos malignos e tirânicos despertaram a justa vingança de Elias, que corretamente previu o encontro de uma severa seca como retribuição divina contra Jezebel. Elias era considerado um dos maiores profetas de Israel. Apesar de nenhum livro ter sido publicado em seu nome, o livro dos reis cobre mais de sua vida do que a maioria dos reis. Elias era mais famoso por sua confrontação com os profetas de Baal, que Jezebel havia trazido para o palácio. Isso foi para ver o vencedor entre as forças de Jezebel e a força de Deus. Esta é uma história bem conhecida. Elias construiu um altar e desafiou os profetas de Baal a construírem seus próprios altares ao lado do dele e chamarem seus deuses para enviar fogo e consumir o sacrifício. Foi uma tarefa inteligente. Agora sabemos que sob os altares de Baal havia um túnel onde um sacerdote se escondia e ateava fogo à madeira enquanto o povo clamava ao Deus. Elias inteligentemente pediu-lhes para construírem seu altar ao ar livre e então prometeu construir seu altar da mesma maneira. Só que ele também adicionaria água para tornar o desafio maior. Sua arrogância o levou a zombar dos sacerdotes a ponto de, se seu experimento falhasse, ele seria executado. Ele os pressionou a gritar ainda mais alto, insinuando que seu Deus estava de férias ou precisava se aliviar. Foi um momento crítico na história das tribos do norte. O fogo foi enviado por Deus, o sacrifício de Elias foi consumido e Israel viu quem era verdadeiramente poderoso. Os profetas de Baal foram derrotados. Há uma sequência improvável para esta grande história.
Jezebel ameaçou Elias depois de saber de sua vitória e das mortes de seus profetas. Apesar de sua vitória sobre os 400 profetas de Baal, Elias fugiu para Horebe por sua vida. Deus enviou um anjo para lhe preparar uma refeição, já que o profeta estava emocional e espiritualmente exausto, e depois lhe assegurou sua presença e provisão para o futuro de Israel. Deus já havia escolhido um colega para Elias continuar o trabalho. Eliseu, o lavrador, assumiu a função profética de Elias. Ele buscou uma porção dobrada de seu espírito de Elias. Eliseu estava pedindo o direito de ser seu herdeiro e sucessor para que pudesse assumir a empresa, por assim dizer. Outro ato brutal atribuído a Jezebel está escrito em 1 Reis. Ao lado da casa de Acabe havia uma vinha que ele cobiçava e desejava. Um civil a possuía, chamado Nabote de Jezreel. Quando Nabote se recusou a se desfazer de sua vinha como herança de meus pais, Jezebel o acusou falsamente de amaldiçoar a Deus e ao rei, o que levou ao apedrejamento de Nabote. Elias confrontou Acabe na vinha, profetizando sobre suas vidas. O caso de uma vinha pertencente a Nabote mostrou o verdadeiro comportamento de Jezebel e sua relação com Acabe. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha pertencente a Nabote, o jezreelita. A vinha estava em Jezreel, próxima ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe disse a Nabote: "Deixe-me ter sua vinha para usá-la como horta, pois está próxima ao meu palácio. Em troca, darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, pagarei o que ela vale." Mas Nabote respondeu: "O Senhor me proíba de lhe dar a herança de meus pais." Então Acabe foi para casa, amargurado e irritado, porque Nabote, o jezreelita, disse: "Não lhe darei a herança de meus pais." Ele se deitou na cama, amuado, e se recusou a comer. Sua esposa Jezebel entrou e perguntou: "Por que você está tão amargurado? Por que não come?" Ele respondeu: "Porque eu disse a Nabote, o jezreelita: Venda-me sua vinha, ou, se preferir, darei outra vinha em seu lugar." Mas ele disse: "Não lhe darei minha vinha." Jezebel, sua esposa, disse: "É assim que você age como rei sobre Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei a vinha de Nabote, o jezreelita, para você." Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, colocou um selo nelas e as enviou aos anciãos e nobres que viviam na cidade de Nabote com ele. Nessas cartas, ela escreveu: "Proclamem um dia de jejum e coloquem Nabote em um lugar de destaque entre o povo. Mas coloquem 2 malfeitores diante dele e façam com que o acusem de ter amaldiçoado tanto a Deus quanto ao rei. Depois, levem-no para fora da cidade e apedrejem-no até a morte." Então os anciãos e nobres que viviam na cidade de Nabote fizeram conforme Jezebel havia ordenado nas cartas que ela lhes escreveu. Eles proclamaram um jejum e colocaram Nabote em um lugar de destaque entre o povo. Então 2 malfeitores vieram e se sentaram diante dele e o acusaram perante o povo, dizendo: "Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei." Então eles o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois enviaram a mensagem a Jezebel, dizendo: "Nabote foi apedrejado até a morte." Assim que Jezebel ouviu que Nabote havia sido apedrejado até a morte, ela disse a Acabe: "Levante-se e tome posse da vinha de Nabote, o jezreelita, que ele se recusou a lhe vender. Ele não está mais vivo, mas morto." Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, ele se levantou e desceu para tomar posse da vinha de Nabote. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: "Desça para encontrar Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele está agora na vinha de Nabote, onde foi para tomar posse dela. Diga a ele: assim diz o Senhor: Você não matou um homem e tomou posse de sua propriedade? Diga-lhe: assim diz o Senhor: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue, sim, o seu." Acabe disse a Elias: "Então você me encontrou, meu inimigo." "Sim, eu encontrei você", respondeu ele, "porque você se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor.
Ele diz: Estou trazendo desastre sobre você. Eliminarei seus descendentes e cortarei da casa de Acabe todo o último homem em Israel, seja escravo ou livre. Farei sua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, porque você provocou minha ira e fez Israel pecar. Ele está agora na vinha de Nabote, onde foi para tomar posse dela. Diga a ele: Assim diz o Senhor: Você não matou um homem e tomou posse de sua propriedade? Diga-lhe: Assim diz o Senhor: No lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue, sim, o seu. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo. Sim, eu encontrei você, respondeu ele, porque você se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor. Ele diz: Estou trazendo desastre sobre você. Eliminarei seus descendentes e cortarei da casa de Acabe todo o último homem em Israel, seja escravo ou livre. Farei sua casa como a de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, porque você provocou minha ira e fez Israel pecar. E também sobre Jezebel o Senhor diz: Os cães devorarão Jezebel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e morrerem na cidade, e as aves se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca houve alguém como Acabe, que se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor, instigado por Jezebel, sua esposa. Ele se comportou da maneira mais desprezável, seguindo ídolos como os amorreus que o Senhor expulsou de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e jejuou. Ele deitou-se em saco e andou humildemente. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Porque ele se humilhou, não trarei este desastre em seus dias, mas trarei sobre sua casa nos dias de seu filho. 1 Reis 21, versículo 1 ao 29. Jezebel é derrubada. Acabe pereceu em uma batalha com os sírios alguns anos depois, e Jezebel reinou por quase mais 10 anos. O profeta Eliseu, herdeiro de Elias, continuou a missão de Elias de erradicar o culto a Baal. Ele nomeou um comandante militar chamado Jeú para ser rei de Israel, uma ordem que provocou uma guerra civil, pois Jorão, filho de Acabe e Jezebel, então governava. Jeú era um comandante de carruagens para o rei de Israel, Acabe, e seu filho Jeorão na fronteira de Israel com Damasco e a Síria. 2 Reis 9. O profeta Eliseu convocou um homem da companhia dos profetas e disse a ele: Enrole seu manto no cinto, pegue este frasco de azeite e vá para Ramote-Gileade. Quando você chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Vá até ele, afaste-o de seus companheiros e leve-o para uma sala interior. Então pegue o frasco e derrame o óleo sobre sua cabeça e declare: Assim diz o Senhor: Eu te unjo rei sobre Israel. Então, abra a porta e fuja, não demore. Então o jovem profeta foi para Ramote-Gileade. Quando chegou, encontrou os oficiais do exército sentados juntos. Eu tenho uma mensagem para você, comandante, ele disse. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para você, comandante, ele respondeu. Jeú se levantou e entrou na casa. Então o profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e declarou: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te unjo rei sobre o povo do Senhor Israel. Você deve destruir a casa de Acabe, seu mestre, e vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezebel. Toda a casa de Acabe perecerá. Cortarei da casa de Acabe todo o último homem em Israel, seja escravo ou livre. Farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Quanto a Jezebel, os cães a devorarão no terreno de Jezreel, e ninguém a enterrará. Então ele abriu a porta e fugiu. Jeú então matou Jorão e planejou depor Jezebel e tomar sua posição como rei de Israel. Ela se vestiu com belas roupas para a ocasião, antecipando sua chegada.
Ela zombou dele da janela e Jeú ordenou que seus eunucos a jogassem pela janela. Ele ordenou que ela fosse enterrada como filha de rei após sua queda e morte, mas foi descoberto que os cães haviam devorado a maior parte de seu corpo, exatamente como Elias havia predito. Jezebel tornou-se conhecida como um modelo de mulher perversa, exemplificando as características de crueldade, ganância e vaidade. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezebel soube disso e pintou o rosto, arrumou a cabeça e olhou pela janela. E quando Jeú entrou pelo portão, ela disse: "Tinha Zimri paz, que matou seu mestre?" E ele levantou o rosto para a janela e disse: "Quem está do meu lado, quem?" E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. E ele disse: "Joguem-na para baixo." Então, eles a jogaram para baixo, e um pouco de seu sangue foi salpicado na parede e nos cavalos. E ele a pisoteou. Quando ele entrou, comeu e bebeu e disse: "Vão, vejam agora essa mulher amaldiçoada e enterrem-na, pois ela é filha de rei." E foram enterrá-la, mas não encontraram mais do que o crânio, os pés e as palmas das mãos. Portanto, voltaram e contaram a ele. E ele disse: "Esta é a palavra do Senhor, que ele falou por seu servo Elias, o tisbita, dizendo: No terreno de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezebel." 2 Reis 9, versículo 30 ao 36. Significado de Jezebel na Bíblia. Esta foi a primeira vez que um rei de Israel se aliou por casamento com uma mulher pagã, e a combinação foi, neste caso, especialmente desastrosa. Jezebel entrou para a história como a personificação de tudo o que é astuto, traiçoeiro, maligno, vingativo e cruel. Quando Jeú entrou pelos portões de Jezreel, ela olhou pela janela do palácio e disse: "Teve Zimri paz, que matou seu mestre?" Ele levantou a cabeça e sinalizou para seus camareiros, que a lançaram pela janela. Ela foi rapidamente consumida pelos cães da rua, conforme a palavra de Elias, o tisbita, após o incidente com Nabote e sua propriedade. 1 Reis 21, 19. E você deve falar com ele, dizendo: "Assim diz o Senhor, você matou e também tomou posse." E você deve falar com ele, dizendo: "Assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão seu sangue, sim, o seu." Seu nome depois passou a ser usado como sinônimo de uma mulher perversa. No entanto, tenho isso contra você. Você tolera aquela mulher Jezebel, que se autodenomina profetiza. Com seu ensino, ela desvia meus servos para a imoralidade sexual e o consumo de alimentos sacrificados a ídolos. Apocalipse 2, 20.